Olá, internautas! Bem-vindo ao seu programa semanal, A Semana em Perspectivas, de 20 a 26 de outubro, com os principais fatos do mundo e do Brasil. Aqui é o canal RC Roda de Conversas no YouTube. Eu sou Vator Rodrigues. Vladimir Dantas, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você está nos assistindo. E não esqueça de dar um polegar aqui pra gente, se inscrever no canal e compartilhar. Não é isso, Maria? Pedindo uma reflexão a cada um e a cada uma para destacar a importância desse ato que vocês podem fazer, né? Ao dar o like, ao compartilhar para socializar cada vez mais o nosso debate, a nossa roda de conversa, e ao se inscrever no nosso canal. Nós estamos fazendo um processo de resistência na ocupação das redes sociais, na ocupação de todos os internautas, na análise do debate de luta de classe em nosso país, na América Latina e no mundo. Bom, a Semana em Perspectivas, de 20 a 26 de outubro de 2019, começando com Vladimir Dantas, domingo 20 de outubro de 2019. 21 é com você, doutor. 20 é com você. 20 é comigo? Então, eu vou ficar a partir do dia 21. No dia 20, o domingo, Vladimir, todos estavam de olho na Bolívia. Aspas, o que Morales fez na Bolívia ao longo dos últimos 13 anos, ninguém tinha feito ao longo dos últimos 5 séculos. Mais que tirar da pobreza e da miséria milhões de bolivianos, deu a eles dignidade, escreve o jornalista Eric Nepomuceno. Dando continuidade, Alexandre Frota, aspas, Moro não vai aguentar por muito tempo Bolsonaro. Em 2 tweets, na manhã deste domingo 20, o deputado federal Alexandre Frota, ex-PSL e atual PSDB de São Paulo, mirou em Jair e Eduardo Bolsonaro e saiu em defesa da colega Joyce Hasselmann, aspas, ela fez muito mais que ele, Eduardo, como deputado e até como filho. Humberto Costa, nordestinos salvam o litoral no braço, enquanto Bolsonaro viaja. Senador por Pernambuco, onde 30 toneladas de óleo foram retiradas das praias por voluntários e ambientalistas neste sábado. Diz que, esquecido pelo governo, o povo tomou as rédeas da situação e foi sozinho salvar seu litoral. Mas que a fatura será cobrada com juros e correção, Bolsonaro. Esse óleo, né, mano? Uma tragédia muito grande. Uma tragédia é uma total irresponsabilidade e omissão do governo, né? A ONU, inclusive, vai analisar isso. Vamos conversar depois, inclusive, sobre essa questão dessa devastação ambiental e do descaso do governo Bolsonaro. Segunda-feira, dia 21 do 10. Pego aqui e você complementa, né? Uma das questões principais logo de saída foi a questão do Bolsonaro exceder em gastos com cartões e MP pela teleinvestigação. Esse cartão corporativo está estourando e fica fazendo demagogia, comprando sanduíche, comprando não sei o quê, na frente das câmaras, né? Na verdade, estourando. Não sabe ele que o ministro Orlando Silva caiu por conta de uma tapioca. E os gastos são excessivos, Vladimir. Ídolo de Bolsonaro, Netanyahu não forma governo e renuncia. Né? E aí o opositor dele tem agora 28 dias para formar o novo governo. TRF acata pedido de defesa e adia depoimento de Lula. Estamos em guerra, afirma Pinera, presidente do Chile. O Chile explodindo na luta social. Justiça dá 24 horas para o governo tomar providências contra óleo no Nordeste. Né? Eduardo Bolsonaro vira líder no PSL, ali no comecinho, mas até tem notícia mais para frente. Com você, Bator. Bom, complementando, Exército do Chile atira em cinegrafistas da Telesul ao vivo. Esse vídeo correu aí nas redes sociais. Malafaia chama Joyce de traíra e houve invertida. Aspas, como anda a investigação da lavagem de dinheiro? Joyce Hasselmann participa do programa Roda Viva da TV Cultura de São Paulo e dispara. Aspas, Bolsonaro tem uma rede de 1.500 grupos que espalham fake news. Terça-feira, dia 22 do 10. Lá vou eu, Vladimir.
Eduardo Bolsonaro sofre primeira derrota como líder do PSL. Olha aí. Nem bem assumiu a liderança e já sofreu uma derrota. Na primeira reunião do Colégio de Líderes de Eduardo Bolsonaro, como representante do PSL, o projeto de lei que ampliava as regras de porte e posse de armas de fogo, a pauta importante para o governo de Jair Bolsonaro, foi retirado da pauta. Continuando, Vladimir, absolvido, Glauber Braga reafirma, aspas, Sérgio Moro, juiz ladrão, absolvido nesta terça-feira, 22, por ter chamado o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, de juiz ladrão, o deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, reafirmou, aspas, a história vai ser implacável. Sérgio Moro, juiz ladrão. Isso no Conselho de Ética da Câmara Federal. Exatamente, ele foi absolvido, mas tão logo foi absolvido, ele disparou, a história vai ser implacável, Sérgio Moro, juiz ladrão, ou seja, reafirmou tudo. O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, do BNDES, instalada na Câmara dos Deputados, aprovado na tarde desta terça-feira, 22, retirou o pedido de indiciamento contra os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, feita por parlamentares direitistas. Você lembra que na campanha eleitoral, essa caixa preta do BNDES foi utilizada politicamente, dizendo que o BNDES teria feito muitas coisas erradas. E, na verdade, a CPI não conseguiu provar absolutamente nada. Aí está indiciando os ex-presidentes do BNDES e não conseguiu, a todo custo, tentaram os parlamentares direitistas introduzir Lula e Dilma sem nenhuma prova, sem absolutamente nada nesse relatório, mas foram derrotados. Ainda votou no dia 22, caminhoneiros de extrema-direita ameaçam o Supremo Tribunal Federal com pressões, né? Contra Lula para manter Lula preso. Para manter Lula preso, né? Bolsonaro fracassa em plano para indicar filho de embaixador, isso aí está claro, ele foi para, né, toda aquela conversa. Virou líder do governo. E tem o NAF, vê Lula como fator central para um pacto nacional, mas a Globo ainda é obstáculo, né? O Joyce fez a fake news da fake news na roda de conversa. A Royce, a grande... Joyce Hasselman. Joyce Hasselman. Que era bolsonarista de carteirinha, né? Hoje foi destituída da liderança do governo. E agora foi lá para a Roda Viva e entregou, né? Lula rejeita qualquer direito atrelado ao processo injusto, né? A guerra continua. O PSL abre nessa terça-feira o processo contra Eduardo Bolsonaro e mais 18 deputados. A guerra lá dentro do PSL. Com você, Vaton. Bom, e aqui para terminar a terça-feira, petroleiros anunciam greve a partir do sábado, 26 de outubro, por não aceitarem proposta de acordo da Petrobras em dissídio do Tribunal Superior do Trabalho. Quarta-feira, 23/10. Prefeito Bruno Covas é internado em São Paulo com erisipela. Começa a votação dos ministros do STF sobre a constitucionalidade das prisões só após o trânsito em julgado das sentenças condenatórias. Relator, ministro Marco Aurélio Mello, vota pela prisão após esgotamento dos recursos e o trânsito em julgado da sentença. Ministro Barroso, em voto horripilante, empata o certame e vota pela prisão em segunda instância. Ministro Edson Fachin, referência do MST, vota contra a Constituição e vira o jogo. Ministro Alexandre de Moraes, contraria as expectativas e vota contra a Constituição. Suspenso o julgamento para o dia de amanhã, quinta-feira. Ainda aqui agora, na quinta-feira, dia 24 de outubro, eleições no Uruguai é neste domingo e o candidato da Frente Ampla, Daniel Martínez, deve ser eleito. Moro fez visita a Rosa Weber antes de votação sobre segunda instância, isso na manhã da quinta-feira, antes da Rosa Weber fazer o seu voto. Retomado o julgamento no STF. Ministro Lewandowski faz voto pela Constituição e diz: fui nomeado, jurei a Constituição Federal para nesta corte defendê-la. Rosa vota pela presunção de inocência e abre porta para a liberdade de Lula
em um voto espetacular, elogiado por todo o mundo jurídico. Com 4-3 por prisão antecipada, STF suspende julgamento sobre segunda instância. Votou o Fux, e o Fux votou contra a Constituição. Lembra daquilo, Vladimir? In Fux we trust. Em Fux nós confiamos, pois ele realmente correspondeu e votou pelo lavajatismo e votou contra a nossa Constituição Federal. Rasgando a Constituição. Rasgando a Constituição. O juízo supremo que é para zelar, né? Para defender a Constituição, que foi o voto de Lewandowski. Então, pré-candidata a presidente dos Estados Unidos da América, Elizabeth Warren pede Lula livre. Senadora democrata Elizabeth Warren aparece ao lado do historiador e brasilianista André Pagliarini, pedindo a liberdade do ex-presidente Lula. Antes dela, o também pré-candidato democrata a presidente, o Bernie Sanders, já havia defendido o Lula livre. Votou ainda na quinta-feira. Na quarta-feira, no dia 24, né? 24. Estamos 24, né? 24, quarta-feira. Quinta-feira. 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 O processo do sítio de Atibaia tem a tendência de ser totalmente anulado, né? Diz Zanin. O Zanin batalha por isso. Aí o Bolsonaro continua nos seus arrobos de ameaça. Derrotado na Argentina, Bolsonaro ameaça implodir o Mercosul, né? O PSL inicia processo de expulsão de Eduardo Bolsonaro. Então isso é importante. E o Haddad finalmente apareceu, de vez em quando ele aparece. Haddad diz que ministro do Meio Ambiente é criminoso. E aí o governo todo do Bolsonaro é criminoso, né? Começar pelo presidente. Presidente é o maior exemplo, né? E tem justamente aquela palhaçada da viagem, né? O Bolsonaro, depois de passar pelo Japão, se vestir como Falcão, ele chegou à China. Chegou à China. E o que é mais relevante, quer dizer, não tomou nenhuma providência, não visitou o Nordeste. Veja que aberração. Não veio nem ver como é que estavam as praias tomadas, né? É um presidente totalmente irresponsável. Foi passear no Oriente Médio, né? na Ásia, na China, no Japão, e praticamente as agendas foram as mais medíocres possíveis. Além dessa afirmação que você tem aí na tela. Né? E a tela dele ele afirma que está num país capitalista, né? Na China capitalista. Na China capitalista. Discutimos tanto isso no pós-programa, né? Aqui no sábado passado. Sábado passado a gente sobre a questão da China, né? E aí vem o Bolsonaro e provoca a gente, né? Porque nós já temos mais ou menos a ideia de que a China está seguindo a sua trajetória com a Rota da Seda e fazendo o seu caminho, né? E importante naquele debate é que a gente ficou com o compromisso de trazer esse debate aqui para o RC Roda de Conversa o mais Mas possível. Se você ficou impressionado com a parada de 70 anos da Revolução Chinesa, você ficou. Sem dúvida. Assistimos aqui o filme, né, de toda a parada, né, dos 70 anos. 3 horas de parada militar, comemorando. Muito impressionante, né, o poderio, né, do militar, povo, militar e do povo, reflete o poderio do povo, né, chinês, né, aquela parada dos 70 anos. Diferente daqui, o exército lá é o exército do povo, né? Aqui é o exército contra o povo, que a gente vai falar aqui. Na sexta-feira, 25/10, PT irá acionar a justiça contra a capa criminosa da revista Veja. Aspas. Veja foi longe demais, até para uma revista que sempre abusou de mentir sobre o PT e terá de responder pelo crime que cometeu. Fecha aspas. Diz a presidente nacional do PT, Gleice Hoffmann, sobre reportagem da revista que acusa Lula de ser um dos mandantes do assassinato de Celso Daniel. Bolsonaro usa factoide da Veja para atacar Lula. Na China, em visita oficial, Jair Bolsonaro usou a sua página no Twitter para tentar surfar no factoide da revista Veja e atacou o ex-presidente Lula. Ex-ministro diz que STF deve fazer valer a Constituição em julgamento sobre prisão em segunda instância. O ex-ministro do STF, Eros Grau, conhecido como o Vermelho, Eros o Vermelho, hoje mora na Itália. Eros Grau, que em 2009 relatou o julgamento que assegurou o direito do réu recorrer em liberdade até a última instância judicial,
diz que a Corte deve fazer valer o texto da Constituição. A analista culpa a gestão Bolsonaro por desaceleração da direita na América do Sul. Para o professor de Relações Internacionais, Fernando Almeida, tudo indica que o Brasil voltará a ser cercado, entre aspas, por governos de esquerda na América do Sul. Aspas, o fato de ele apoiar políticos de um perfil que seja próximo ao dele não está beneficiando estes políticos. Fecha aspas, ressalta o professor Fernando Almeida. 247. Ricardo Salles é um provocador fantasiado de ministro do Meio Ambiente, diz o jornalista Bernardo Melo Franco, em referência às atitudes e polêmicas envolvendo Salles. Com você, Vladimir. Pois é, ainda na sexta-feira a gente tem ainda apoiado por 247, a suspeição de Moro deve ser pautada para novembro, a análise que é feita lá no 247, né? A pauta realmente tá para ser definida para novembro, né? Que é a válvula de escape da soltura de Lula também, né? Que bem que a gente vai debater mais na frente justamente essa conjuntura que não aponta nesse judiciário viciado. Lewandowski justifica seu voto, assumiu o compromisso de cumprir a Constituição. Um voto importante, um modo memorável. E relembrando que a função do Supremo é essa, né? Defender a Constituição. Nem requisição executou antes do transitado julgado, diz Rosa Weber. Em voto histórico. Voto histórico. Nem a Inquisição, né? Não é nem a Inquisição, né? Quanto mais nos tempos atuais. Então tem que transitar julgado, é o que diz a Constituição. Defesa de Lula questiona Gebran por fatia recurso. Assustado com possível protesto, aí vem Bolsonaro, que só sabe assustar, até quando veste essa roupa ridícula, né? Assustado com possível protesto, Bolsonaro diz que povo chileno é terrorista. Ele já fez apologia a Pinochet e tal, que foi. Pinochet morreu e foi na cadeia. Como ele vai ter que parar na cadeia também por essas apologias. Venezuela denuncia, né, acusa os Estados Unidos de tentarem um golpe na Bolívia. Não querem reconhecer, junto com o Brasil, não querem reconhecer a eleição da Bolívia. Perderam mais uma vez lá e não querem reconhecer as eleições. O governo do Chile anuncia congelamento do aumento da energia para conter protestos. Nós vamos dar um destaque, né, Vator? Aí entrando aqui já no aspecto de anunciar o nosso tema principal de hoje, né? Eu sou Vladimir Dantas, você que entrou agora no nosso canal, né? Sou Vladimir Dantas, estamos aqui, eu e Vator Rodrigues, no seu RC Roda de Conversa. O RC Roda de Conversa é um instrumento, é um veículo de comunicação que a gente está construindo nessa trincheira da resistência. Por isso que a gente pede a você, meu amigo e minha amiga, a sua participação, o seu like, o seu compartilhamento, compartilhe para que a gente possa alcançar mais pessoas com esse diálogo, com essa roda de conversa. E fazer a sua inscrição, né? O tema de hoje que a gente vai aprofundar mais de respeito às saídas, às perspectivas que nós queremos debater com você, levar você, meu amigo e minha amiga, a reflexões junto conosco do que serão as saídas que a gente deve almejar, que a gente deve se dedicar, que a gente deve militar por elas. Continuando, o prefeito Bruno Covas segue internado agora com diagnóstico de trombose. Menino coberto de óleo traduz a tragédia ambiental do Nordeste. Manifestantes no Chile tentaram invadir o Congresso Nacional no início da tarde desta sexta-feira, 25. Eles foram detidos pela polícia chilena com bombas de gás lacrimogêneo e jatos de água. O edifício teve que ser evacuado e as atividades legislativas suspensas. Já são 19 mortos registrados, com 2.840 pessoas detidas e 295 feridos por armas de fogo nos protestos contra a política neoliberal do país. Queiroz continua na ativa. Tem mais de 500 cargos lá, cara. Na Câmara e no Senado. 20 continho caía bem para nós que somos pai de família. O Queiroz ainda na ativa, agora no mês de julho. E essa gravação... Mesmo estando foragido em São Paulo, né? Foragido, e todo mundo sabe onde ele está, menos a Polícia Federal. Ele é um foragido
em São Paulo, E todo mundo caminhando sabe, tranquilamente, indo ao hospital fazer tratamento, né? Indo ao café, ao restaurante, E não é preso. e não tem, nem é chamado para Depor. depor. Isto é, declara guerra ao clã Bolsonaro. Em uma dura reportagem sobre a família Bolsonaro, a Isto É aponta uma assombrosa malha de práticas criminosas. A revista também cita uma poderosa rede de milicianos digitais, bem como lua de mel e carro blindado de Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, pagos com dinheiro público. É a denúncia da Isto É. Não quero saber se é filho do presidente. Vamos combater criminosos das redes sociais. Diz presidente da CPI das fake news. Senador Ângelo Coronel, PSD da Bahia, promete ser duro nas investigações contra as milícias digitais. Aspas, na minha condução, eu não quero saber da matriz partidária. Eu não quero saber se a pessoa é filha de presidente. Nós temos que simplesmente combater os criminosos nas redes sociais, diz ele. Vladimir, agora, antes de entrar aqui no sábado, ainda teria, na sexta-feira, o ex-ministro Gilberto Carvalho diz que Lula tem obsessão por ser presidente de novo do Brasil. Está na revista Fórum. A submissão a Trump. Brasil não reconhece vitória de Evo Morales na Bolívia. Celso Amorim diz que Alberto Fernandes preserva a possibilidade de diálogo e relação com o Brasil. Ele, Alberto Fernandes, junto com Cristina Kirchner, que amanhã concorre à eleição presidencial na Argentina. Pinheira diz ter esgotado e escutado a mensagem das ruas e aponta medidas sociais como Bolsa Família e Sistema Único de Saúde. É o Pinheira que está recuando, as tentando manifestações. fazer uma cortina de fumaça em todo esse projeto neoliberal que eles plantaram lá no Chile, que causaram tantas infelicitações, que causaram tanta miséria, tanta pobreza, né, para parcelas consideráveis e grandes dificuldades para milhões e milhões de pessoas. Tanto é que nas ruas, mais de 7% da população foram às ruas protestar contra esse modelo econômico, contra esse desenvolvimento que se desenvolve no Chile. Aspas. O que o povo quer é o fim da Constituição de Pinochet. Fecha aspas. Diz a jornalista chilena Nayaret Quevedo. Essa é boa. Essa vem das faixas da rua, das ruas de Santiago, Vladimir. Aspas. Pueblo a la calle, milicos a los cuartéis, huelga general. São as faixas que estão nas ruas de Santiago. Jurista espanhol Baltasar Garzón diz: Pinheira trata o povo chileno como inimigo ao usar tropas para conter protestos. E agora, neste sábado, 26/10, você já tem a notícia, Vladimir, que a meio-dia do sábado, hoje, o Pinheira, ele pediu para que todos os ministros entreguem os cargos, que ele vai formar um novo governo para um novo cenário político. Essa é mais uma notícia que já chega aqui para nós. Pastor, nós temos em torno de 9 minutos, 8 minutos para essa primeira etapa do nosso programa, né? Nós estamos sempre fazendo o programa em 2 momentos, 2 partes. Essa primeira parte, você está conosco aqui num relato geral das principais notícias que foram, né, que tiveram destaque nos noticiários da semana, né? Então a gente está aqui mais apresentando as manchetes para fazer uma reflexão. A gente tem esse tempo ainda. A gente tem 7 minutos. Lembrar você que ministros das cortes europeias, né, dirigiram carta ao Supremo pedindo que o Supremo cumpra a Constituição, não é? E que reveja o processo do ex-presidente Lula. Eu faço um destaque, Vator, a um texto da deputada Sâmia Bonfim, que precisamos falar de socialismo, né?
no mundo marcado por aquecimento global, desigualdades crescentes e crises, o socialismo tornou-se mais atual do que nunca. Um texto que eu recomendo, procure nas redes sociais, que realmente merece um estudo, uma análise para a gente. Na segunda parte do nosso programa, nós vamos tratar mais detalhadamente dessa discussão no campo mais ideológico, no campo mais da mobilização, do confronto, da luta de classe. Perfeito. E aí nós teremos para o segundo bloco aquele pinga-fogo nosso, no qual nós vamos discutir sobre os principais assuntos, né, que dominaram a semana. Está listado aqui 5 assuntos, né, que mal mesmo vários deles estão correlacionados, né? Sim. Mas a gente precisa fechar um pouco, Vladimir, essa questão da entrevista de Joyce Hasselmann e fechar a crise do PSL. Isso é importante. É preciso a gente fazer um balanço e omitir. Porque a crise do PSL está totalmente indefinida ainda, né? Esse é um assunto para a gente discutir, né? Os rumos do PSL. A segunda questão é falar um pouco sobre esse julgamento da prisão em segunda instância ou do cumprimento da Constituição Federal, que estabelece só após o trânsito em julgado a prisão, não é? Que está se desenrolando no STF. Está 4-3 desfavorável à Constituição. Né? Contra a Constituição. Depois a gente teria um balanço sobre as questões das eleições da Bolívia, da insurreição no Chile e demais movimentos que estão assim tomando conta de toda a América Latina, para fechar com a questão do Brasil. Aí Brasil a gente vai falar um pouco sobre revelações do The Intercept e toda essa questão de como está o quadro nacional. Perfeito? Perfeito. Então, nós temos ainda 5 minutos, né? Vamos tratar. Aí nós teríamos o último quadro também na outra parte, né? Que seria o cágado da semana, né? Aí Sim. a gente vai ter que escolher aqui o ministro do Meio Ambiente, não é? Aí nós teríamos aqui, eu diria para você que o Bolsonaro é o concurso nesse quadro, né? Porque ao passo em que ele diz que o povo chileno é terrorista, você tem o Baltazar Garzón mandando uma carta para o Pinheira e dizendo que o povo não pode ser criminalizado nem tratado como inimigo, que o problema não é o povo, não é? Então veja as contradições, e aí Bolsonaro estaria bem colocado. O modelo econômico de desenvolvimento que eles plantaram, né? Sanguinário. Então o Bolsonaro seria outro indicado para o prêmio da semana. Você está lendo aqui, mas eu não alterei aqui. Mas por quê? Primeiro, porque se apresentou de forma jocosa lá no Japão. Grotesca lá no Japão. É o Falcão, né? Mas eu acho que ele tinha razão, porque se ele não fosse daquela forma, ninguém ia imaginar que ele de fato é presidente. Eu acho que poderiam questionar se ele realmente... Esse é o famoso efeito pavão, né? Você usa... Tem que mostrar o rabo e tudo. Usa o espanador. Então, tem que ter como ele foi, inclusive, num shopping, lá, aliás, num templo shintoísta, e aí interpelou uma menina lá e perguntou se ela não o reconhecia, né? E ela disse, não sei quem é o senhor. Deve ter tradutor aí, né? Porque deve ter sido uma confusão. E aí, talvez por conta disso, ele resolveu usar um espanador para aparecer e se apresentou de forma assim jocosa, né? Fizeram um meme aí juntando a figura dele com a figura do humorista Falcão, e eu acho que o Falcão estava mais elegante. O que você acha, Vladimir? Pois é, não, com certeza qualquer animal ganha desse aí, porque realmente ele é um animal geregonciado, ele é uma verdadeira, como diz no popular, uma coisa. O outro candidato nosso é o ministro do Meio Ambiente, o Salles. Por quê? Porque o Salles falou que, primeiro, o petróleo vinha da Venezuela, né, contrariando até as questões climáticas, questões de lógica e tudo mais. Depois atribuiu ao Greenpeace, ele disse que o Greenpeace era o responsável, porque o Greenpeace naquela... Então, não pegou aquele óleo que jogou lá de frente
do Palácio da Alvorada, né? Sim. Do Palácio do Planalto, aliás. É do Planalto. Do Planalto. Manifestação do Greenpeace. Ele inclusive. pegou aquele óleo e levou para as praias do Nordeste todo. É. Aqueles, O Greenpeace. aqueles 3 baldinhos de óleo. É. Que é um irresponsável, um complemento. Então esse é um forte candidato. E aí, por fim, a gente teria que ver aí. Incluir Porque o Bolsonaro. o Bolsonaro, o ministro do Meio Ambiente. E aí. Mas acho que é melhor, Batom, a gente sempre colocar o candidato junto com o Bolsonaro. Porque eles Senão todos. Ele ganha sempre, né? Eles todos são filhotes, eles todos faz as suas inspirações em Bolsonaro. Bolsonaro é o grande guru deles. O guru dele, né? Então, mas aí nós vamos ter que incluir aqui o Olavo de Carvalho, porque Pronto. o guru do Bolsonaro é o Olavo de Carvalho. É. Mas nós estamos aqui ainda na questão, né? Vamos escolher aqui depois o caga da isso semana. vem para o final do nosso programa, No final na do segunda programa, parte, né? Na terceira, né? Na segunda parte do programa, a terceira parte nossa. Mas nós temos aqui uma discussão sobre os principais assuntos que dominaram a semana. Nós temos tempo para iniciar sobre o PSL? Nós entrevista de temos Joyce? um minuto. Um minuto minuto para só. passar para a segunda parte do nosso programa. Então na segunda parte nós vamos ver aí realmente a questão do É. PSL abrindo, depois nós vamos ver a questão do julgamento no TSF, no STF, e depois a questão dos levantes das Américas e a situação do Brasil. Pois é, aí nós vamos pedir De um polegar, aquele Lula livre e forte, Lula livre, Marielle vive, Marielle vive. né? E vamos à luta. Dê o like, inscreva no nosso canal, né? E compartilha para que a gente possa, né, chegar a todos os rincões desse nosso país, desse nosso planeta, né? Quiçá de toda a América Latina. Vamos encerrar, né? Tá? Encerrar?